Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 melhores livros para você aprender química orgânica do zero ao domínio dos mecanismos a nível de graduação, dos cursos de química, farmácia, engenharia química, qualquer curso que tenha química orgânica na graduação. E o critério que eu vou utilizar além da organização do conteúdo, que é fundamental, você pegar um livro que vai te dar ali a sequência mais lógica e mais alinhada com o que a ementa do seu curso traz, com a maneira que o seu professor vai trabalhar. Então, tanto em termos de organização do conteúdo, qualidade gráfica do material, que ajuda muito, orgânica, é muito visual. Então, se você tiver livros com cores, livros com desenhos, livros com imagens, gráficos, diagramas que vão te ajudar a visualizar o que muitas vezes a gente não consegue compreender só com uma imagem, com um texto, e também a parte de profundidade do conteúdo. Às vezes, os autores, eles acham que você já sabe o que você está tentando aprender, e isso não é muito legal. Então tem alguns livros alguns autores que já entenderam isso, já corrigiram, tem outros que continuam escrevendo livros para os seus colegas, né? Isso é um problema, mas fica comigo até o final do vídeo, que vai valer muito a pena. Isso daqui vai fazer você economizar muito tempo na hora de revisar e de aprender os seus conteúdos de Química Orgânica. Se você não me conhece, eu sou o professor Delício Costa, sou bacharel em Química, sou fundador aqui da Química Academy, tenho mais de 700 alunos dentro da nossa plataforma. Aqui na descrição tem um link aqui para você fazer a sua inscrição, para você testar, tem 7 dias gratuitos lá para você testar, assistir a aula, ver se faz sentido para você ou não. Se não quiser, você só pede o reembolso, que eu devolvo em pouquíssimo tempo. E no mesmo dia, o dinheiro já está de volta. Então, bora lá? Vamos para o que interessa. Seguinte, pessoal, eu coloquei o Solomos como o terceiro livro, né, nessa sequência dos 3 livros. Uma coisa que eu não falei, eu vou te mostrar os 3, vou falar qual que é o melhor desses 3, e depois vou falar para você de brinde um 4º livro que você não deve utilizar para aprender química orgânica, principalmente se você tem dificuldade. Ele é muito bom para quem já sabe, ele é muito bom para mim, que eu já sou professor de orgânica, e que eu busco um aprofundamento maior em cada tópico, não só para o meu conhecimento próprio, mas também para eu transmitir isso para os meus alunos, para os meus mentorados. Então bora lá, fica até o final, vai ser muito bacana aqui, eu vou tentar otimizar o máximo do tempo para te ajudar a aprender mais, estudando menos, que esse é o meu trabalho. Há um tempo atrás, o Solomos nem estaria nessa lista. E por quê? Porque o Solomos era um livro péssimo. Eu não entendia porque que as pessoas adoravam aquele livro na graduação. É um livro bom, não sei o quê. Mas eu nunca gostei do Solomos. Eu não gostava do visual, da parte estética do Solomos. Eu não gostava... Ele era muito preto e branco. E não tinha um aprofundamento em alguns tópicos que a gente precisava ter, né? Principalmente que você vem para a graduação e nem todo mundo tem um bom ensino médio para poder já chegar sabendo bastante coisa. Então ali, quando você pega a Orgânica 1, você tem um primeiro contato com a orgânica de verdade. Se você pega um livro que a instituição que você estuda adotou como solo, geralmente é o que é o mais adotado, e ele não te dá essa base, você fica meio perdido. Eu tenho vários alunos que estudaram com solos e que tem vários problemas. É claro, tem gente que estudou e que se deu bem. Então eu quero que você comenta aqui embaixo se você gosta dos solos ou não. E se você concorda comigo com o que eu estou falando aqui. Eu não sou o dono da verdade, eu estou falando a minha percepção, a minha visão. Mas vamos dar uma analisada nos solos aqui, para a gente não perder tempo. Cheguei aqui no sumário dele, ó. Então ele começa com o basicão ali, que a maioria dos livros começa. Nesse começo ele chama ali o básico, ligação e estrutura. Então aqui é uma revisão de química geral, né? Quando você está falando de ligações químicas, estrutura molecular, para entender a reatividade, entender sítios ativos, entender polaridade de ligação, você está falando ali dessa parte geralzona de química geral e que é fundamental para você construir conhecimento em química orgânica. Se você não tiver essa base de geral, você vai penar aqui nos seus estudos. Isso aqui é muito sério. E é uma das principais causas que eu encontro de pessoas com dificuldade orgânica. A falta de base. Então ele entra depois nessa família de compostos do carbono, aí ele fala que é grupos funcionais, forças intermoleculares, espectroscopia. Geralmente, os cursos de graduação não dão isso aqui junto, ó, pelo menos na maioria das federais. E pelo que eu já vi na USP, Unicamp, essa estaduais de São Paulo também não. Eu estou falando dessas universidades porque eu dou muita mentoria para pessoal de São Paulo, pessoal da Unifesp, pessoal da Unesp, e muita gente do Nordeste também. Então, eu fico aqui entendendo um pouquinho das ementas de cada universidade com base no que os alunos vão me mostrando, vão me trazendo. Quando a gente fecha aqui as nossas mentorias, eles me mostram o que precisa aprender para a aula, né? Aqui no terceiro capítulo ele já vem com ácidos e bases, que é muito bom. Mas a organização dos solos, ela não é ruim. Ela é muito boa. Se você olhar aqui, ela está muito alinhada com o que os cursos de graduação seguem, na sua grande maioria. O que eu acho que às vezes os solos pecam um pouco, se você for olhar aqui, né, a gente pode descer um pouco, que ele resolveu, né?
era a parte do conteúdo. Então, olha, tá muito mais bonito, tá colorido, você tem uma parte teórica bem explicadinha, você tem bons exemplos, você tem exemplos com mais consistência, embora tenha uma coisa que eu não tô vendo nesse daqui e que nos outros tem, que eu gosto, é a parte de citação, citar o artigo científico, que da onde foi tirado aquele conteúdo. É muito importante, os livros pecam muito nisso, porque muitas vezes você gostaria de entender mais sobre um tópico que está no livro, e a gente sabe que o livro não dá para pegar, para estender muito, porque senão fica muito grande. Mas um professor como eu, ou um colega que quer aprender mais, a gente gostaria de ter a referência daquele conteúdo, mesmo que seja um conteúdo antigo, para o nosso conhecimento, para a nossa cultura como profissional, né? Ele não dá as referências, mas o conteúdo do Solomon melhorou muito, a parte de imagens também. Aqui a gente está falando logo no começo, que é uma parte mais conceitual, ó, parte de química geral. Então, alguns conteúdos aqui, ó, não tinha isso aqui nos outros livros de Solomon nessa qualidade. Tá bom? Aqui ele está falando, mostrando a parte dos espectros. Deixa eu jogar mais para frente aqui para a gente ver alguma parte de reação. Isso aqui está muito grande, né? Olha aqui. Os desenhos, né? Tudo bem que eu estou com um PDF, é claro que o escrito é muito melhor, muito mais agradável. Mas tem bastante exemplos. Ó, reações aqui de redução com hidreto de lítio. Então o Solomon melhorou muito, 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 muito mesmo. Parte de mecanismo, eu estava numa página aqui que eu queria mostrar para vocês a demonstração dos mecanismos, mas eu ainda consigo ver aqui uma falha que o próximo corrige. Se eu falar agora, eu já antecipo, né? Ele peca nisso, por exemplo. Por que ele não mostra os orbitais? É muito importante você frisar na cabeça de quem está aprendendo, e também de quem já aprendeu, mas precisa revisar, o desenho dos orbitais, os orbitais envolvidos nas ligações. Olha, você vem aqui os orbitais atômicos, desenhar a geometria molecular, para que você vai ajudando o estudante no processo de aprendizagem a pensar dessa maneira, a pensar em termos de teoria do orbital molecular. Então, eu vejo que ele peca muito nesse aspecto de mostrar, como você pode ver aqui, ó. Vamos ver se a gente acha mais alguma. Ah, estava criticando, já acabou de mostrar. Mas mesmo assim, não é um desenho dos melhores, ó. Isso aqui, inclusive, devia estar até pintadinho, né, para mostrar as fases diferentes. Ele peca nesse aspecto estético ainda, por mais que tenha melhorado, ainda peca nesse aspecto estético comparado aos demais. Bom, então eu deixo o Solomon aqui em terceiro. Ele tem uma boa organização, sim, mas os outros eu acredito que a organização do conteúdo é melhor. Ele melhorou no aprofundamento, mas os outros eu ainda acho que é melhor também. Talvez ele ganhe do terceiro, né, isso vai depender muito de quem está vendo, na parte de explicar de maneira mais simplificada. Mas essa simplificação que eu acho que não é muito boa. Talvez para você que está aprendendo, você consiga entender aquilo ali, mas precisa de um aprofundamento um pouquinho maior para quando você se deparar com problemas, você saber resolver. Bom, vamos para o próximo, que eu vou fazer mais críticas do Solomon através dos elogios do próximo. Ele melhorou. Que melhorou, isso é incontestável, né? Ó. Mais exemplos. Aquela parte gráfica, de novo, que eu sempre falo que faltou um pouco. O segundo livro é esse Química Orgânica, Estrutura e Função, do Pierre Voillard. Ele é muito comum também nos cursos de graduação, você vai encontrar com facilidade por aí. E esse daqui, por muito tempo, foi meu preferidinho, porque ele ganha do Solomon em tudo. Tem pessoas que não gostam dele, acham que a linguagem dele é um pouco mais complicada, que às vezes não é tão clara, mas esse livro aqui é surreal. Ele é muito bom. Eu acho que todo estudante de química, deveria ter esse livro em casa. Eu vou mostrar para você por quê. Primeiro que ele tem aqui no início, ó, ele ensina como você tem que usar, ó, guia do usuário da química orgânica. Isso daqui é fundamental. Fundamental. Eu tenho um curso que é como aprender e passar em química orgânica. E não foi baseado nele aqui, mas que eu já tinha um curso depois que eu vi essa nova atualização. Que legal, porque eu tenho também você está vendo ali, ó, eu tenho a versão impressa dele. Ele tá daquele jeito que meu filho rasgou. Eu tenho um filho autista, então deixava ele brincar para ele se acostumar com os livros, ele rasgou os livros. Vou aumentar aqui para a gente conseguir enxergar. Eu estava mostrando e não estava vendo, né? Para a gente conseguir enxergar a qualidade do material e aí vocês verem o que eu estou falando. Então vamos lá. Ele mostra essa parte de como você usar o material, de como você usar o livro e estudar do jeito correto. Deixa eu vir aqui um capítulo para você ver. Ó. A organização dele é muito boa, melhor do que a do Solomon, eu acredito. Ó. Aqui tem uma parte de revisão de química geral muito maior do que a do Solomon. Mas a parte 1 vai até 49, então te dá um aprofundamento maior na revisão de química geral. E essa revisão, ele mostra imagens, ele tem desenho de estruturas dos orbitais, ele é muito legal.
Aqui no segundo ele vem falar da estrutura e reatividade. Então ele vai ajudar você a aprender a fazer sempre aquela relação estrutura-propriedade. Estrutura-propriedade que o Solomon não ganha dele. E a organização do conteúdo é muito boa. A sequência praticamente de todos os cursos de graduação. Então você vai ver, ó, reações de alcanos, cicloalcanos, estereoisômeros, propriedades e reações de halogênio-alcanos, outras reações de halogênio-alcanos. Descendo um pouco, você tem agora as reações de grupo funcional álcool, né? E até você pegar toda a química orgânica que a gente estuda em graduação. Ele é um volume único, então te dá a possibilidade de você carregar todo o livro. É muito bom quando você precisa de uma consulta rápida, né? Você tendo ele PDF, você olha, você encontra toda a química orgânica de graduação aqui. E ele é muito, muito, muito bom no aspecto gráfico. Vamos voltar aqui para você ver. Rapidinho. Ó, desenhos orbitais atômicos envolvidos nas ligações. É muito bom esse livro. Muito bom mesmo. E isso aqui, ó, só daquela parte inicialzinha que eu te falei, ó. Ajuda você a ter uma ideia. Diagrama de energia. O livro é muito bom. Dá de 10 no Solomon. Infelizmente, tem pessoas que acham que não, porque ele tem uma coisa que eu critico no Solomon, que é exatamente, ele tem um aprofundamento maior nos conteúdos. Então, ele dá uma aprofundada maior nos assuntos. E isso é muito bom para você que quer aprender. Você que... O professor que indica só Solomon, eu já tenho um pezinho atrás com ele, sabe? Eu não gosto de ficar falando mal de professor, mas eu acho que tem livros melhores do que o Solomon. Aqui, ó, olha, para você ver, vai mostrar a formação como que está, né, que estão distribuídos os orbitais híbridos sp3, e ele carrega em toda a estrutura do livro essa mesma proposta, ó. Quando ele vai mostrar as ligações formando, a ligação sigma, que é a ligação pi, formando, e além de ter também essa possibilidade aqui, né, se você estiver usando o PDF, o livro é muito bom, muito bom, muito bom. Vou dar um exemplo aqui, nas reações de substituição nucleofílica, nesse livro aqui, comparado com os outros, ele dá um show. Inclusive, ele ganha até do primeiro livro que eu vou mostrar aqui, mas é claro, eu tenho que avaliar várias questões, que demonstra, assim, o nível de influência que o tamanho da cadeia, que substituintes próximos do carbono vai causar na velocidade da SN1, da SN2, em um nível de profundidade que você não encontra na maioria dos livros de graduação. Na verdade, eu só encontrei nele. Então, por isso que quando eu vou fazer minhas aulas, eu uso ele, o primeiro, e o Kleiner, que eu não recomendo. Já dei o spoiler, é o Kleiner que eu vou falar para você não usar. E a explicação, eu vou depois dizer porque você não deve usar o Kleiner. Mas eu uso o Kleiner porque eu já tenho um domínio. Então, eu uso esses 3 livros na construção das minhas aulas. Por quê? Porque cada um deles deixa coisas de fora. Mas esse daqui é um dos que é mais que é o mais completo, na verdade, né? Nesse sentido, em alguns assuntos. Por isso que você precisa estudar com mais de um livro. Porque nem todos cobrem tudo. Então, esse livro aqui é muito bom. Recomendo mesmo. Não vou ficar falando muito porque o vídeo está ficando muito extenso, mas não sobra tempo para falar do que eu quero, né? Vou te mostrar aqui uma reação de, ó, exemplo aqui da hiperconjugação, ó. Essa imagem, que com essa imagem que eu já ajudei muita gente a passar em química orgânica, que não entendia por que com carbocátio era mais estável, por que com radical era mais estável, que não entendia a hiperconjugação. Então, quando eu pego essa imagem e eu faço o print aqui desse pedacinho, explico. Tá vendo aqui? Aí agora, imagine quando você tem um secundário, você tem 2, quando você tem um terciário, você tem 3. E isso daqui, essa interação diminui a energia do radical ou do carbocátio, e isso aqui deixa ele mais estável. Então, olha, você olhando, você vai vendo que tem uma interação. Se você tiver um mínimo de conhecimento, você já consegue ir aprendendo. Então, assim, é um livro muito bom mesmo, eu recomendo. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir todos esses livros lá na Amazon. Então, é um baita livro, além desses destaques aqui, ó, que são contextualizações daquele conteúdo, que é muito legal mesmo, para nós químicos, farmacêuticos e farmacêuticas, químicas, engenheiros, sabermos. Beleza? Bom, esse é o meu segundo com cara de primeiro, né? E o primeirão é o David Klein. Eu demorei um tempo para me apaixonar de verdade por esse livro, né? Esse daqui é volume 1 e 2, são excelentes. Por que ele é o primeiro? Eu podia encerrar o vídeo dizendo porque ele ganha dos outros dois em tudo que os outros são bons e corrige os problemas que os outros têm. Então, ele tem um aprofundamento legal, ele tem uma organização do conteúdo também muito legal. Ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Ó, então, a revisão de química geral dele, para mim, é a melhor, juntamente, né, com o anterior. Então, isso daqui você precisa dominar. Você precisa estar com isso aqui claro na sua cabeça.
Depois ele divide o conteúdo de uma forma bem legal. Então, representações moleculares. Então, ó, ele vai lá no capítulo 1, toda a parte de química geral que você precisa dominar. Você precisa saber, precisa dominar as ligações, as teorias de ligação, as representações, fazer estrutura de Lewis, tudo isso. Quando chega no capítulo 2, ele já vem falar de representações moleculares. Ó, as estruturas em bastão, que são maneiras de representarmos as moléculas. Eu tenho uma aula dentro da nossa plataforma que é os 3 pilares do pensamento químico. Nenhum dos pilares é a representação. Então, se você não dominar a representação, você não vai conseguir conversar quimicamente. Porque a nossa linguagem química é através das representações, né? E aqui ele dá, né? Não é só colocar o conteúdo, é um passo a passo, te mostrando, olha, isso, como é que se escreve, como é que sai de uma estrutura condensada para uma estrutura de Kekulé, de uma estrutura Kekulé para estrutura em linha. Então, é muito bom esse livro, muito bom mesmo. Ensina a calcular cargas formais, estrutura de ressonância, tem uma outra visão da estrutura de ressonância. Então, a organização dele é surreal. O conteúdo dele é muito bom, com um nível de profundidade muito bacana para quem está no começo, porque você dá um aprofundamento, mas numa linguagem muito simples. Ele é até informal. Então, é muito bom esse livro, de verdade. O terceiro capítulo também ele fala de ácido e base igual o solo. Depois ele entra aqui em alcance e cálculo. A estrutura organizacional deles 3 é muito parecida. E por isso que você precisa ver esses 3 aqui. Porque vai te ajudar muito. Eu vi uma discussão no grupo de química que eu estava, justamente sobre organização, pra você não ficar perdido, né? Você precisa de um conteúdo, você vai achar aqui com facilidade nesses 3 livros. Ele entra na parte de estereoisomeria, depois reatividade. Aqui só um capítulo só sobre mecanismo. Ó, nenhum traz isso aqui. Essa visão aqui desse capítulo só sobre mecanismo é muito importante. Por quê? Porque isso aqui vai ajudar você a não aprender esse conteúdo no meio dos mecanismos, e muitas vezes ninguém vai ensinar para você lá no meio dos mecanismos, se você não estiver fazendo um curso, como é o caso que eu faço, eu ensino, eu vou mostrando. Eu desenho o mecanismo e eu falo por que é daquele jeito, eu mostro por que é daquele jeito, mas no livro não dá, né? Então se tu estiver estudando sozinho, você não vai conseguir. É um baita livro, é um baita livro. Eu vou abrir, eu vou descer um pouco mais para te mostrar aqui algum conteúdo, ó. Só para você ver, além disso, ele tem um exemplo, ele te explica, aí ele vai lá, resolve um problema seguindo o que ele te explicou, e depois ele te deixa uma sequência de exercícios. Essa sequência de exercícios está totalmente conectada com o que você aprendeu, do mais simples aos mais complexos, e depois, lá no final do capítulo, ele tem uns exercícios de aprofundamento, que são exercícios mais complexos, onde ele faz conexões com os tópicos do capítulo inteiro. Então, assim, é um livro completo, de verdade. Quem tem dificuldade com química orgânica precisa começar a estudar pelo David Klein. Gosto tanto do David Klein. Tá vendo aqui? Essa aqui é outra versão, tem o volume 1, o volume 2 está ali, que eu estava estudando, estou preparando um curso. E aí, eu estava olhando por ele lá, um tópico, mas ele é muito bacana. Ó, só sobre orbitais atômicos. Esse conteúdo aqui tem uma contextualização, uma partezinha bem bacana. Ele vem e mostra os orbitais, pode ver, o desenho é bem bacana também. As funções de onda, o PDF dá uma cortada, né? Mas isso aqui, ó, as cores facilitam o processo de aprendizagem. Então você vai aprender com muito mais facilidade. Vamos descendo, ó. Explica a hibridização de uma forma fantástica, assim, surreal. Formação de orbitais atômicos, de orbitais atômicos formando ligações, formando orbitais moleculares. Traz exemplos. Outra coisa que ele faz muito, ele traz exemplos bem incomuns, sabe? Exemplos mais restritos. Sabe exemplo de rodapé que o professor Hakana gosta de colocar na prova? É desse jeito. Ele traz esses exemplos, então você aumenta o seu repertório de conhecimentos e de exemplos, aplicações. Essa parte aqui também é muito legal. Quando ele fala da geometria, relaciona a geometria a distribuição em torno do átomo, a geometria molecular. Fiz até um post sobre isso aqui no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tem um link aí. Eu nunca vi nenhum livro trazer o nível de organização do conteúdo como esse livro e o nível de profundidade, assim, não sendo tão profundo a ponto de você não entender, mas ele não vomita as informações para você. Ele te apresenta e te explica por quê, como que acontece aquilo ali, por que acontece, quer seguir a nossa metodologia, né? Então, é um baita de um livro. Olha para você ver aqui, ó. Ele explica cada coisa, como se fosse um pequeno diagrama. Então, assim, esse livro aqui Se eu fosse escrever um livro, eu ia escrever nessa pegada. Muito bom, altamente recomendável. Aos exemplos. Eu fiz todo o nosso curso de análise conformacional baseado nele. Claro que eu peguei partes dos outros, peguei um pouquinho do Klein, peguei um pouquinho do Pirovolhar para poder complementar, mas eu utilizei a base, né, aqui dele e
É muito bacana, muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de uma reação para você ver. O que eu estava falando, ó. De você desenhar os orbitais, ó, de você... Aqui, ó. Isso daqui você não acha em outros livros, com esse nível de preocupação de explicar a construção da estrutura. Então, ó, tem 2 carbonos, 5 hidrogênios, cloro, ele vai explicando a teoria estrutural para você direitinho, mostrando como que você faz as conexões, quais são os possíveis compostos que podem ter com essa estrutura. Você sai dele, estudou com ele, entendeu o fundamento, resolveu os exercícios todos dele, ele é muito completo. Você consegue fazer tudo só com ele. Né? Claro, depois você pode pegar um aprofundamento ali, mas é um baita livro. Baita livro. Ficaria 1 hora falando dele aqui, bom. Então, é isso, pessoal. Agora que você já sabe quais são os 3 e o porquê de usar esses 3, estou tentando chegar aqui em um desenho com... Ó, os desenhos, os mecanismos são bem detalhados. Tem as demonstrações dos orbitais atômicos, dos orbitais moleculares, trazem bastante informações acerca de propriedades, né? Caloria, força de ligação, entalpia padrão de formação. Ele dá esses exemplos, ele coloca esses exemplos nas explicações, o que ajuda você a compreender ainda mais o conteúdo. Eu acho esse livro muito bom, muito bom, muito bom. Indico para todos os meus alunos, aqui embaixo está o link para você comprar ele na Amazon, pelo nosso link, pela nossa indicação. Beleza? Bom, você já sabe por que esses 3 livros são os melhores. Recapitulando aqui, só para finalizar. Esse daqui eu coloquei em 3º lugar. O Pierre Vollard eu coloquei em 2º lugar, mas briga com o primeiro. E o David Klein, sem sombra de dúvidas, é o melhor livro para você começar a aprender química orgânica. Theo, eu já sou formado, não tenho tempo. Qual que é o melhor? Esse daqui também. Que você vai relembrar se você tem muito tempo que estudou. Agora, se você chegou até aqui e você está pensando em aprender química orgânica, eu te convido a clicar aqui no link, se inscrever nos cursos Química Orgânica Explicada e conhecer a nossa metodologia de estudos, de ensino, lá dentro da plataforma. Quando você entra, você vai receber uma orientação de como começar a estudar, entender as suas necessidades. Eu vou procurar você, o que você precisa aprender agora, você recebe uma mensagem no WhatsApp e eu vou te orientando. Olha, eu crio trilhas personalizadas para você, às vezes falo, eu preciso aprender isso e isso, quais são as aulas que precisa assistir. Eu pego os links das aulas, coloco assim uma sequência e mando para você, assistir essa, depois essa, depois essa, depois essa. Faça os exercícios. Então nós temos aulas teóricas, proponho o exercício, depois eu resolvo os exercícios, deixo eles resolvidinhos lá para você ver se você errou, se você acertou em vídeo. Sabe o que você não encontra no YouTube de Química Orgânica, a nível de graduação? Lá dentro da Química Academy você encontra nos cursos Química Orgânica Explicado. Agora eu vou falar do porquê que você não deve usar perder seu tempo tentando estudar pelo Klein. O Klein é sim o melhor livro de Química Orgânica, mas talvez não seja para você. Ele é o melhor para quem? Ele é o melhor para os estudantes de pós-graduação que já dominam essa base de orgânica. Ele é o melhor para professores tanto do ensino técnico quanto do ensino do ensino de graduação, do ensino superior, porque ele traz um aprofundamento maior, mas ele é muito ruim em termos de organização. O livro é organizado de uma maneira que não é legal, que acha já que você já sabe de tudo. Ele dá um aprofundamento maior do que os outros? Sim. Mas é muito confuso o livro para quem já está confuso tentando aprender química orgânica. Ele é muito bom para nós. Então eu bato o olho aqui, eu subo, vou procurando, esse aqui é muito legal, vou estudar. Ele também tem um problema que ele é em inglês, então se você não for fluente em inglês, imagine você tentar aprender orgânica traduzindo o livro para o português, porque se você não sabe inglês, né, não vai dar para você estudar por lá. Então, eu não recomendo que você use o Klein agora. O Klein é para depois que você já dominou esse basicão que eu falei nesses 3 livros aqui. Então, assim, o Klein, vá com calma. Você vai ouvir gente falando, se você perguntar, a pessoa for boa, principalmente se a pessoa for boa em orgânica, ele vai falar para você que o melhor é o Klein. E aí, mas talvez não seja para você. Eu vou fazer depois um vídeo aprofundado sobre o Klein, do porquê que você não deve usar ele. Mas eu já dei aqui alguns spoilers. Se inscreva no canal, digite aqui embaixo o que você achou, o que você não achou, o que você concorda, o que você não concorda. Fale sobre outros livros que você gostaria que eu analisasse, que eu mostrasse aqui, que eu vou fazer, será um prazer para mim. E se inscreva no canal, manda esse vídeo aí para seus colegas que precisa aprender química orgânica e está perdido. Isso aí, até o próximo vídeo.